Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, querida irmã Carla, né? Parabéns, Deus abençoe a sua família tão linda e que Deus abençoe esse ministério de poder exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã essa em que eu e minha família estamos felizes, né? Por estar agora completa com a chegada do Rudá, o nosso filho, né? Então eu fico feliz por tudo ter dado certo e aqui estamos agora para servir ao Senhor. E nós estamos com os corações repletos de gratidão a Deus e também à igreja por ter orado pela vida dele, pela vinda dele e tem orado sempre pela nossa família também. Nessa manhã que estaremos celebrando a ceia do Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra do nosso Deus assim nos ensina. Êxodo capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. E em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés, cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Jesus. Para nós é um privilégio poder estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, te adorando, ouvindo louvores que estão exatamente chegando, Senhor, diante do teu trono de glória. Clamamos a ti, Senhor, que tudo que acontecer aqui seja tão somente agradável a ti. Fale conosco, ó Deus. Nós reconhecemos que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando diretamente aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, aqui está a instituição da primeira Páscoa. Foi quando Deus instituiu a Páscoa para os israelitas, para os judeus. E eu quero enfatizar aqui com os irmãos que a palavra Páscoa em hebraico é a palavra Pessar. Pessar significa passar, saltar, pular por cima. Ou seja, foi quando o anjo do Senhor passou sobre as casas naquela noite no Egito e os primogênitos egípcios morreram. Então a morte passou, saltitou,
pulou por sobre os egípcios para eles então verem quem era o Deus de Israel. Mas para os judeus foi um saltitar, foi um pular da vida. Foi a vida que reacendeu no meio da nação judaica. Isso é Pessah, Páscoa. E é muito importante a gente entender a Páscoa judaica para compreendermos Cristo, para compreendermos a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que nesta manhã nós precisaremos primeiro nos lembrar que o povo judeu era um povo que estava sendo preparado por Deus para entender a mensagem da salvação que viria por meio de Jesus Cristo. E tudo se inicia com um povo que era nômade. E nós, quando estudamos a Bíblia no Antigo Testamento, entendemos que o nomadismo judaico, ele nos revela que Deus estava exatamente trabalhando na fé dos judeus para posteriormente trabalhar na fé dos cristãos, sobre uma fé nômade. E na verdade, meus irmãos, nós não temos muito essa cultura de nômade na nossa região. Talvez aqui não sei se tenha. Mas se eu estivesse agora pregando para uma comunidade cigana, eu acredito que eles entenderiam de primeira mão quando eu falasse a palavra nomadismo, porque os ciganos têm esse elemento nômade na sua cultura. Ou se por acaso eu estivesse agora pregando na Tunísia, onde existe ali os beduínos do deserto, e eles, por serem nômades, eles também entenderiam perfeitamente o que eu quis dizer com a palavra nômade no início desta mensagem. Mas se eu estivesse falando talvez a uma tribo indígena Yanomami, lá em Roraima, eles entenderiam também de primeira essência o que é o nomadismo, porque eles são nômades. E talvez possa até existir alguém, não só aqui, mas nos assistindo pelas redes sociais, que talvez tenham dúvidas a respeito do nomadismo. E o nômade é aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que não possuem terras para morar. É uma comunidade que se move de um lugar para o outro com muita facilidade. E geralmente eles fazem isso para buscar água, para buscar alimento, para buscar pasto para o gado. E a maioria dos nômades, eles buscam um lugar para que eles possam sobreviver com a caça, para que eles possam sobreviver com a pesca, com a colheita. É por isso que muitas vezes eles são obrigados a mudar de região, porque eles estão fugindo de um clima difícil que está atrapalhando o bom desenvolvimento das suas vidas. E notem, meus irmãos, que os primeiros relatos do povo judeu, desde a sua origem, eram um relato de nomadismo. Desde Abraão, ele então foi chamado por Deus para deixar a sua terra, deixar os seus parentes e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Ou seja, Abraão e a sua descendência se transformaram nômades pelo deserto. E o que é interessante também ressaltar aqui, que nômade não tinha vocação imperialista. O nômade não deseja construir império. O nômade não deseja construir uma nação. O nômade não deseja construir uma cidade. O nômade não deseja construir um corpo de leis, porque ele não está preocupado com regras, com normas, porque eles andam de um lado para o outro, para viverem em família. Em outras palavras, o nômade não tem inspirações nacionalistas. E se os irmãos se lembram, a nação judaica, até então chamada de hebreia, deixaram de ser nômades quando José, o governador do Egito, filho de Jacó, fez o quê? Para abrigar a sua família, deu para eles um dos melhores, ou o melhor lugar do Egito, o delta do Egito, o lugar mais irrigado, o lugar mais fértil, para que a sua família pudesse viver. E diz a Bíblia que eles ficaram ali por quanto tempo nesse delta do Egito? 400 anos, alguns acreditam que chegou até 430 anos. Algo que foi absolutamente contrário à natureza nômade dos hebreus. Porque o nômade é um andarilho, o nômade é um peregrino, o nômade vai de um lado para o outro. É por isso, meus irmãos, que quando o faraó viu que Israel estava crescendo ali no delta do Egito, ele ficou com medo, porque Israel estava tão forte, que se tornou numa nação dentro de outra nação, que era o Egito. E foi então que faraó começou a oprimi-los, dando trabalho escravo, trabalho forçado no Egito. E foi nesse momento que o povo clamou a Deus. O povo pediu a Deus livramento, e Deus deu ao povo exatamente o livramento de voltar às suas origens, de serem nômades novamente pelo deserto. E agora,
Eles então estavam começando uma nova caminhada, depois daqueles 400 anos, Deus chamando o seu povo para caminhar pelo deserto. E todos nós sabemos que eles ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Deveria ficar só 14 dias, mas por causa da incredulidade do coração do povo de Deus, eles ficaram ali 40 anos. E foi então, meus irmãos, que eles tiveram que lidar com a fé nômade novamente, porque Deus era nômade com eles. Meus irmãos, isso prova que Deus jamais se limitaria em templos. Deus está acima do universo. Deus é Senhor absoluto. Por isso podemos dizer que glórias sejam dadas para sempre ao nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que Deus estava com seu povo, por onde quer que eles andassem, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em qualquer lugar conosco. Essa então é a razão pelo qual fizeram um tabernáculo que era móvel, para adorar a Deus que era um Deus nômade, porque era fácil de montar e desmontar. O irmão Eduardo fez aqui um tabernáculo que eu achei incrível a maneira que ele trabalhou nos detalhes. Está ali atrás, na exposição para os irmãos. Irmãos, em toda a minha vida ministerial, eu não tinha visto um tabernáculo em miniatura tão bem feito como esse que o irmão Eduardo fez. Parabéns para o irmão Eduardo por isso. Sabe o que aquilo ali revela? Revela a fé nômade do povo de Israel. Revela que o lugar de adoração israelita era um barracão portátil. Era um barracão móvel, feito de pele de animais, e aí quando vinha a nuvem de Deus, e elas se movimentavam, eles tinham que desmontar com rapidez e seguir a direção da nuvem, ou seja, era tudo portátil, era tudo prático, tudo isso para iniciar uma nova jornada, ou seja, era um povo nômade com uma fé nômade. Por exemplo, vamos pensar em algo que às vezes nos passa muito despercebido. A gente sempre imagina que as tábuas da lei que Deus deu a Moisés eram pedras enormes, né? Eu fico imaginando Moisés na academia, né? Musculoso, segurando aquelas tábuas enormes. Só que se você imagina assim as tábuas dos 10 mandamentos, não eram. Eram pedras leves, talvez no máximo desse tamanho assim cada pedra, feitas de argila, uma pedra bem leve. Porque imagine Moisés agora com 80 anos de idade, carregando 2 pedras encostadas no peito, e subindo ali o Monte Sinai e depois descendo. Vocês conseguem imaginar como Moisés teria aguentado isso? Por isso que a pedra era uma pedra comum daquela região, uma pedra pequena de argila, e ali tinha os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Muito diferente da famosa pedra de Hammurabi, que era da época de Moisés. Alguém já ouviu falar da pedra de Hammurabi? A pedra de Hammurabi, irmãos, hoje se encontra no Museu Louvre, em Paris. Era uma pedra babilônica que tem ali um monumento com todas as leis que foram talhadas em forma de cone naquela rocha de diorito. Preste atenção numa coisa, era uma pedra negra de 2,25 metros de altura, por 1,60 metro de circunferência, e na parte superior era assim, e a base era 1,90 metro. Vocês conseguem imaginar o peso desta pedra? Calcula-se que a pedra de Hammurabi pesa cerca de 1 tonelada. Aí nem sendo He-Man, o Moisés poderia carregar. Se fosse a pedra de Hammurabi, o código de leis para o povo de Israel. Irmãos, esta pedra de Hammurabi não serviria para um povo que fosse nômade, jamais. Outra pedra encontrada foi a Roseta. A Roseta também é um fragmento de estela de grano de diorito, também erigida no Egito. Foi nesta Roseta que está escrito nela alguma compreensão que hoje as pessoas entendem como hieróglifos, ou seja, aonde os egípcios deram início ao ramo de conhecimento daquilo que se chama de egiptologia. E aí, os irmãos, pense comigo, esta Roseta pesa cerca de 760 quilos. Essa pedra serviria para um culto nômade? Serviria para um povo que era nômade? Jamais. É por isso que quando Deus pediu para construir a Arca da Aliança, Ele pediu para construir em forma de um baú pequeno. Não era um baú grande como as pessoas desenham, né? Era um baú portátil, com varas laterais para serem o quê? Carregadas a qualquer momento. Provavelmente um baú de 1,20 m por 80 de largura, 80 de comprimento. Ou seja, era mais uma confirmação de uma fé portátil. Então era 1,20 m de comprimento, 80 de largura, 80 de altura. Vou falar agora corretamente. Isso para mim é incrível. Sabe por quê?
Porque é uma visão totalmente diferente do que nós temos hoje em dia. Porque a fé nômade é para ensinar o povo que o nosso mundo não é aqui. Que nós somos peregrinos nessa terra. Que a qualquer momento nós vamos partir. Meus irmãos, quantas pessoas não morrem diariamente por infarto? Muitas pessoas. Isso nos revela que eu e você estamos aqui nesta terra por uma batida do coração, por uma pequenina veia que manda sangue para o coração e as artérias que mandam sangue para o corpo, e se elas fecharem, acabam a vida. Ou seja, isso prova que eu e você somos limitados, que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui somente de passagem. É por isso que nós entendemos que Deus é o Deus que nos dá a dádiva da vida. E se Ele nos deu a dádiva da vida, nós temos que aproveitar esta dádiva que chama hoje e viver uma vida segundo o seu coração. Nós somos peregrinos nessa terra. E um dia, eu e você deixaremos de ser peregrinos, porque nós vamos entrar numa morada que será fixa, que será para todo sempre, e é no céu, aonde estaremos face a face com o Cordeiro de Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá sim, lá no céu, nós deixaremos de ser nômades. Vejam, meus irmãos, que Jesus falava com as pessoas sempre pelo caminho. E quando você vê Jesus em ação, Jesus como nômade. Jesus não ficava preso num templo. Jesus é o Deus que vai, é o Deus que está em movimento. É por isso que Jesus, quando olhava as pessoas, curava as pessoas, restaurava as pessoas, Ele dizia o que depois para elas? Vai e não peques mais. Ou seja, além de não pecar, Ele mandava as pessoas irem. Vamos agir, vamos seguir. Então o ministério de Jesus era andar em todos os lugares, era uma ação constante. Aliás, hoje pela manhã eu estava dizendo na classe de integração, que lá em Êxodo 3,14, quando fala, Deus dizendo para Moisés quem ele era, Deus diz o que para Moisés? Moisés falou, quem é o Senhor? O que eu vou dizer para o povo? E Deus falou o quê? Eu sou o que sou. Na verdade, irmãos, essa expressão hebraica não é substantivo. Eu sou o que sou é verbo. E nós conhecemos bem o verbo e sabemos que verbo é uma palavra em movimento. Então Deus disse o que para Moisés? Eu sou o que sou. Deus estava dizendo o seguinte: eu sou aquele que sempre está em ação. Irmãos, verbo expressa ação. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus é o quê? É o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de poder. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é ação. E aí pense comigo, amor é verbo ou substantivo? Amor é substantivo, mas amar é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Então, se é verbo, é uma ação. Alegria é o que? Verbo ou substantivo? Substantivo, mas rir é verbo. Saudade é substantivo, mas abraçar, como a gente ouviu ontem a irmã Carla falando, abraçar é verbo, abraçar é ação. É por isso que Deus é verbo, sabe por quê? Porque Ele está sempre agindo e Ele age sempre em favor daqueles que o amam. Ele está agindo sempre em seu favor. Jesus é Deus. E se Jesus é o verbo encarnado, Ele então faz com excelência o nome Emanuel, que quer dizer Deus sempre conosco. É um Deus em ação. Ele nunca nos abandona, principalmente quando eu e você passamos pelo vale da sombra da morte. Jesus estará sempre em ação. É por isso que nós não poderemos temer, é por isso que nós não teremos que ter agora receio, porque temos plena certeza, como encerra o Salmo 23, o Senhor estará comigo todos os dias, o Senhor estará comigo mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor não me deixará, o Senhor é o meu amigo fiel. E meus irmãos, o texto de Êxodo que nós estamos estudando nos ensina então essas lições. Nós fazemos parte de um povo nômade, porque a nossa terra não é aqui, a nossa terra é o céu. É onde nós esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero tirar rapidamente algumas lições para esta manhã tão linda de ceia. Deus chamando Israel para sair de uma posição estática que eles viviam,
para sair de um momento que eles ficaram calcificados por 400 anos, para saírem de uma zona de conforto, para saírem daquele período que eles estavam ali vivendo, naquele momento de conformismo por ser escravo. Tinha comida diária, tinha onde dormir, tinha até mesmo onde ser sepultado. E Deus agora está chamando eles para uma nova fase, para voltarem ao nomadismo, para entenderem o que iria acontecer no futuro através da genealogia do povo de Israel. E aí, a fé cristã está baseada justamente nesta passagem do Êxodo, porque Jesus é o Cordeiro Pascual, Jesus é o Emanuel, Jesus é aquele que está presente em nossa caminhada nômade nesta terra. Por isso que a Páscoa é a revelação de que Jesus seria como é o caminho do nosso nomadismo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele diz mais o quê? Ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai, vem ao Pai. Então ele estava dizendo que ele é o caminho, e caminho é algo constante de ação. Jesus é o Senhor da nossa fé nômade. E agora veja comigo quais são as lições que podemos extrair desta manhã. Eu aprendo com Jesus aqui, e eu aprendo com esse texto do Êxodo, que a Páscoa revela que Jesus é o nosso caminho, porque só Jesus é o único que pode zerar o calendário da nossa vida. Vamos falar juntos? Só Jesus pode zerar o calendário da nossa vida. Você crê nisso? Porque existe na nossa vida o antes de Cristo e o depois de Cristo. Antes de Cristo você estava perdido, sem esperança, sem alegria. Depois de Cristo você foi feito nova criatura. Você é um cidadão dos céus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, houve um zerar do seu calendário. Aonde o senhor está vendo isso, pastor? Talvez seja a sua pergunta. Vamos novamente para o versículo 1, Êxodo capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, a ideia do texto é agora, a partir desse momento, nesse exato instante, esse mês será para vocês o quê? O primeiro do ano. Irmãos, isso aqui para mim é incrível. Deus estava dizendo para Moisés e para Arão que aquele mês agora, que eles estavam saindo do Egito, eles iriam zerar o calendário da nação judaica. Era agora iniciar, era um começo de uma nova vida. É como nós zeramos o nosso odômetro do carro quando a gente quer calcular a quilometragem, né? De Petrópolis até Ouro Branco. Aí eu vou lá, agora eu sei quantos quilômetros, dividido por radar, quebra-mola e curvas, quanto eu vou gastar. Ou seja, você tem um odômetro que você pode zerar, não é assim mesmo? Deus estava fazendo isso com o povo de Israel, zerando, não o odômetro, mas zerando o calendário. Deus estava dizendo para Moisés e para Arão: a partir de agora, vocês vão começar tudo de novo, até o calendário de vocês. Irmãos, eu aprendo com Deus que quem é peregrino tem a oportunidade de zerar o seu calendário da vida. Deus nos dá essa oportunidade de começar tudo de novo, porque quando Jesus é o caminho da nossa vida, nós começamos a experimentar o novo na nossa história. E esse novo é maravilhoso. E quem sabe nesta manhã você também não vai ter esse reset e você vai ter um zerar do seu calendário para experimentar o novo que Jesus quer dar para a sua vida. Porque foi Deus quem te trouxe aqui nesta manhã, porque Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Foi Deus que fez isso com Israel. Zerou o calendário para começar uma nova história. E assim como acontece com os nômades, mudar toda a vida que eles precisam ir para um lugar é recomeçar a história. E meus irmãos, quando a gente olha para isso, a gente pensa em Jesus, quando Cristo ressuscitou. Foi um recomeçar da minha, da sua, da nossa história. É por isso, meus irmãos, que quando a gente olha na ressurreição de Cristo, a gente vê justamente Cristo fazendo nova todas as coisas. Ele venceu o nosso maior inimigo, porque enquanto a morte zomba de nós, Jesus zombou da morte, porque Ele venceu a morte para sempre. E ao ressuscitar, Ele está nos oferecendo o zerar da nossa história, o recomeçar da nossa história. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, que era preciso nascer de novo, ou seja, zerar o calendário da vida. Dá para os irmãos compreenderem? Irmãos, Jesus faz isso.
Porque Ele é o nosso caminho, Ele zera a nossa história, Ele nos oferece novos caminhos. Jesus, quando zera a nossa história, Ele nos oferece novos projetos, novos sonhos, novas estradas, novos ânimos, novas vontades. É como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3,13. Você poderia marcar na sua Bíblia e ler depois. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me para as coisas que para trás fica, agora avanço para as que estão adiante de mim, porque eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele reinicia a nossa vida. Esqueça o que aconteceu, algo novo está acontecendo na sua história. Em Jesus tudo se faz novo. Vamos falar juntos? Em Jesus tudo se faz novo. É igual o que acontece com a lagarta. O que acontece com a lagarta, nós chamamos que é o fim de caminho para a lagarta, mas é o início de um novo caminho para a borboleta. Ela está começando algo novo, ela está voando alto, e isso nos ensina que algumas vezes nós temos que parar de ficar presos naquilo que aconteceu. Nós temos que esquecer um pouco aquele caminho de dor que a gente já viveu. A gente tem que parar de ficar dando ibope para as lágrimas que nós choramos na nossa história, e pelo sangue de Jesus, a gente crer que Ele está nos dando um novo e vivo caminho, e que Ele está nos proporcionando um recomeçar da nossa história. Irmãos, a vida nem sempre consiste em consertar estragos que nós sofremos no passado, porque às vezes é necessário resetar, zerar o calendário e começar tudo de novo. Assim como o grão de trigo, porque ele precisa morrer para poder viver. Nós também às vezes precisaremos morrer. Pastor, o senhor quer que eu morra agora? Calma, não é esse tipo de morte. É morrer para o seu passado, é morrer para aquela vida que você tinha antes, é morrer para aquela dependência que você tinha dos seus vícios, é morrer para os temperamentos que você tinha antes de conhecer a Cristo. É Deus gerando o seu calendário para que você possa viver o desfrutar de uma nova história, história de bênçãos, história de celebração. É rasgar aquela folha do seu calendário, de tudo que você viveu, e dizer: hoje é o primeiro dia do ano da minha história, porque Jesus é o meu novo e vivo caminho para sempre. Eu estou recomeçando a minha história em Cristo. Então era isso que Deus queria que Israel compreendesse. A Páscoa sinalizava isso. A Páscoa era um zerar do calendário. E em Cristo, eu e você temos uma nova chance diariamente para viver. Aliás, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, por isso que no verso 11 Deus mandou dizer o quê? Olha no verso 11: essas são as instruções para quando fizerem a refeição: estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés, cajado na mão, façam a refeição apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Ou seja, sabe o que Deus estava dizendo aqui? Estejam preparados. Estejam preparados para sair, não para chegar. É assim a fé cristã. A fé cristã nos leva a crer que Deus zera a nossa história, porque Deus está nos ensinando que estamos sempre prontos para uma nova viagem, para uma nova história, para um novo projeto, para um novo sonho, para uma nova realização. Nós estamos preparados para sair. E você está preparado para sair? Você está preparado para o novo e vivo caminho que Deus tem para a sua vida? Esta é a primeira lição: zerar do calendário para algo novo que Deus já está fazendo para aqueles que têm a Jesus Cristo. Segunda lição: eu vejo também que a Páscoa revelou que Jesus é o caminho do nosso nomadismo, porque só Jesus pôde pagar o custo deste zerar do calendário. Não foi barato zerar do calendário. Não foi tão simples o zerar do calendário. Veja comigo o versículo 3 de Êxodo 12. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família deveria fazer o quê? Escolher um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Sacrifício significa o quê? Derramamento de sangue. Irmãos, mas na verdade eu vejo que o foco não está no sangue em si. Não era um ritual macabro de sujar as paredes de sangue do lado de fora, como alguns matam galinha, preta, encruzilhada. Não era esse o objetivo macabro que alguns pensam. Se você olhar o texto, o sangue derramado era para dar vida. E vida começa com boa alimentação. Vamos falar juntos? Vida começa com boa alimentação. Deus mandou o povo matar o cordeiro para fazer o que com o cordeiro? Ficar de enfeite?
comer. Então, gente, Deus gosta de churrasco, né? Desculpa os vegetarianos, né? Os veganos. E comeram um cordeiro. Agora eu pergunto aos irmãos, eles não poderiam ter comido pão, e bastante pão, porque pão tem carboidrato, daria energia, mas a energia do pão passa rápido, né, Delta? É rápido. Você come bastante pão, e aí quando você chega em casa à noite, você já está com fome. Encheu a barriga de pão lá na festa da fogueira ontem. Não é assim? Mas quem comeu lá o pernil ou aquele salsichão, com certeza já ficou satisfeito pro resto da noite, né? Porque a carne traz o quê? Nutriente. A carne sustenta muito mais. Então, na verdade, irmãos, o objetivo aqui desse texto era para que Israel nunca se esquecesse que todo recomeço, todo zerar do calendário custaria um preço, sairia caro. Ou seja, alguém iria pagar o preço. Esse recomeço da vida, sangue deveria ser derramado. E o cordeiro que pagava esse preço aqui. Por quê? Porque só o cordeiro é que poderia dar carne e gordura para trazer energia para aquele povo comer, e ao comer teriam condições de caminhar por muitos dias, sem terem que comer novamente. É isso que o texto está nos ensinando aqui, que o preço foi pago para que houvesse vida, o preço foi pago para que houvesse energia, o preço foi pago para que, a comer a carne, eles tivessem nutriente suficiente. Então, meus irmãos, todos os caminhos que eu e você tomamos nessa vida, sempre vai ter um preço para pagar. Alguém vai pagar esse preço. Se você é daquela pessoa que ama tomar banho, eu fico 20 minutos tomando banho, legal, pode tomar até 1 hora, mas alguém vai pagar o preço. Não sou eu que trabalho, é meu pai. Então é seu pai que vai ter que pagar o preço. Você acha justo fazer isso com ele? Não é assim? Alguém paga o preço, que não é de graça. Tudo na nossa vida tem um custo. Se você quer ser um ministro de música, nem cantar tão bem assim, tem que fazer muitas aulas de canto. Você tem que treinar muitas vezes o piano. Você tem que fazer o melhor para fazer uma cirurgia, Delta. Imagine, sair da faculdade e já ir fazer uma cirurgia direto. Não tem como. Você tem que exercitar. Você precisa se qualificar naquilo. Ou seja, há um preço. Você quer ser um campeão olímpico? Isso custa caro. Um campeão olímpico tem que comer correto, tem que ter um bom treinador, tem que ter um nutricionista que vai ficar te regrando o tempo todo, tem que acordar cedo, você tem que treinar bastante, abrir mão da sua vida familiar. É o preço que você paga para ser um atleta. E a sua família acaba pagando o preço junto. Se você quer ser um médico, você paga um alto preço, não só pelos valores da mensalidade. Mesmo quando é particular, ou se é federal, sempre tem um custo. Mas alguém vai ter que pagar o preço para você se formar, não só financeiro. Porque você vai ter que virar madrugadas adentro, estudando, se qualificando para conseguir passar nas provas. Você vai precisar passar pelo menos 8 anos da sua vida estudando e sendo treinado por outros médicos. Isso custará caro, não é um preço que se paga, mas vale a pena. Ou seja, nada na vida é barato. Outro exemplo é para quem quer ser um pai ou uma mãe honrado diante dos seus filhos. Custa um preço, gente. Você tem que ser ético. Você tem que dizer não quando todo mundo está dizendo sim. Puxa, papai e mamãe é tão chato, fala para eu não ir, mas você paga o preço. Lá dentro você poderia estar dizendo, qual o problema? Pode ir. Mas você sabe que aquilo não vai ser bom para o seu filho. E aí você paga o preço de ser um pai e uma mãe segundo o coração de Deus, ético e que está preservando a vida do seu filho ou da sua filha. É você abrir mão da sua vida para cuidar dos filhos com amor e dedicação. É um preço, irmãos. É por isso que Deus diz que eles deveriam sacrificar um cordeiro. O preço do novo caminho é a morte do cordeiro. E aí, isso tem a ver com nós, tem a ver com o cristianismo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Só Ele poderia pagar esse preço tão alto para nos dar esse novo e vivo caminho. Só Jesus é que poderia pagar este preço tão alto para zerar o nosso calendário. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que na cruz Jesus gritou bem alto, Tetelestai, que em grego ele estava falando essa expressão, está consumado. Eu acho incrível essa expressão, que quase ninguém presta atenção nessa fala de Jesus, porque tetelestai, no mínimo, era usado para 3 questões lá naquela época. Um filho, quando recebia uma ordem do pai para ir a uma padaria comprar pão, quando ele voltava com um saquinho de pão, ele voltava, papai, tetelestai, eu cumpri a obrigação que me foi imposta pelo Senhor. Tetelestai também era usado quando alguém comprava uma propriedade. E a pessoa então pagava com muito suor. E quando quitava aquela propriedade, a pessoa vinha e carimbava tetelestai, e ela pregava do lado de fora da porta para todo mundo ver que ela tinha quitado a sua dívida. E ela podia dizer, agora minha dívida está quitada. Tetelestai, está consumado.
E tetelestai também era quando a pessoa comprava algo e pagava e tinha a propriedade ali escrita no papel. Agora isso aqui é certificado de propriedade completa sua. E aí tinha um carimbo tetelestai, ou seja, propriedade exclusiva daquela pessoa. Então quando Cristo gritou na cruz, tetelestai, está consumado, Ele estava dizendo, eu cumpri a obrigação que meu Pai mandou fazer aqui nesta terra. Quando Ele gritou tetelestai, Ele estava dizendo, eu paguei a dívida da humanidade com meu sangue, tetelestai. E Ele estava dizendo, pelo meu sangue, agora todos que confessarem o meu nome serão propriedade exclusiva de Deus para sempre. Tetelestai, está consumado. Jesus pagou o preço. Essa dívida foi paga, foi quitada. Por isso que Ele é o Cordeiro que nos alimenta, que nos oferece energia para um novo e vivo caminho. Ele é o único que tem poder, que teve poder e sempre terá poder para estar segurando tudo isso que Ele pagou, porque o seu sangue nos purificou de todo o pecado. O preço foi pago, o zerar do calendário acontece, mas Cristo fez tudo isso por amor a mim, por amor a você. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira lição. O texto ainda nos ensina que Jesus é o caminho do nosso nomadismo, porque Ele nos ensinou nesse momento a viver em comunhão. Olha o que a Páscoa nos ensina, viver em comunhão. A gente canta assim, eu preciso de Ti, precioso és para mim. Alguns já cantam com propriedade. Eu preciso, ainda faz o coração. Aí quando olha aquela pessoa, querido irmão, diga para o seu irmão lá que você o ama. Eu te amo. Será que a gente seleciona quem a gente vai gritar que eu te amo? Eu não vejo isso aqui acontecer. Louvado seja o Senhor, porque eu vejo uma igreja que ama nesse lugar. Olha o que Deus fala agora, verso 4 de Êxodo 12. A família, quando for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas. Então não é assim, eu que comprei o cordeiro, então eu vou pegar a maior parte e deixo o resto para eles. Eles estão comendo aqui na minha aba, 0,800. Não é isso que está dizendo o texto. Imagina então, Júlio, Abel, Rolinho, né? Vocês juntam vocês três ali e pega aquele porco assado enorme no final do ano, com aquela maçã na boca, né? Aí vocês estão ali comendo, já está suando, e vocês não chegaram nem no meio do porco ainda, né? Puxa vida, podia chamar o pastor aqui em casa, né, com a esposa, né, para ver se acaba de comer o resto, né? Aí chama, eu chego lá e estou comendo outro pedaço. Aí, gente, está demais, vamos chamar o restante dos outros irmãos, e vão chamando, até acabar o último pedaço. Mas tudo tinha que ser dividido de que maneira? Igual. Ninguém podia comer mais do que ninguém. Sabe o que está dizendo aqui? É o dividir com o próximo, é o andar junto. Nesse novo caminho, Deus estava ensinando para Israel o seguinte: nós agora somos um. Nós não vamos caminhar sozinhos nessa jornada. Nós vamos levar junto com a gente quem não tem privilégio algum, compartilhar o amor. Se você comprou um animal e você e sua família vão comer e vai sobrar, não pode ter sobra na sua casa. Você tem que dividir com o próximo, é compartilhar o amor. Então a família não podia jogar fora. Se ela estava satisfeita e sobrasse, ela tinha que chamar até acabar tudo que eles tinham na mesa. Não podiam guardar o que tinham, era para compartilhar. Isso que era ser peregrino. Irmãos, peregrinos não são ajuntadores de comida, peregrinos não são ajuntadores de riquezas. Ela não gosta que eu falo, mas vou resumir rapidamente. Quando a minha esposa ficou na UTI, lá no Hospital 10 de Julho da Unimed, ela estava ali sem nada. Eles pediram para tirar a roupa dela, brinco, aliança, óculos, tudo. E aí eu deixei ela ali, de calcinha e sutiã, e falou assim: moça, você sabe o que é tudo? É tudo. Nós estamos aqui para salvar a vida dela. Ela falou que nem lembra disso, né? E eu falei, tudo bem, um constrangimento, nem tirar tudo. De repente eu pego ali aquele bolinho de roupa, com a aliança em cima, com o brinquinho aqui, o óculos aqui. De repente o sapato dela com a meia, e eu carregando aquilo no meu braço. E eu olhando assim, gente, isso aqui resume a minha mulher. Ela estava aqui agora há pouco, vestida com essas roupas, agora ela está ali nua, indo para a UTI, indo para o tratamento, para colocar ali os estentes que foram necessários. Ou seja, às vezes a gente esquece que nós somos nômades e que nós não temos nada. O Senhor não olha para a roupa que eu e você estamos vestindo, se temos anel, se não temos. Deus olha para quem está dentro aqui nesta roupa.
Deus olha para a minha vida, para a sua vida. Jesus, Ele não nos vê pela lente humana. Jesus nos vê pelo que nós somos, por quem nós realmente estamos demonstrando ser no dia a dia, na presença dEle. Ele simplesmente não olha o que nós temos, Ele olha para mim nu, Ele olha para você nu. Ele vê a gente nu espiritualmente, nu fisicamente. Eu e você temos um problema. Nós olhamos para casa, nós olhamos para o carro, nós olhamos para a estética, nós olhamos para as joias, nós olhamos para as roupas, para os sapatos. Jesus não, Ele olha para o nosso coração. Ele nos ensina que se nós temos alguma coisa nessa vida, nós temos que compartilhar e não acumular, porque somos nômades. Precisamos de leveza nessa jornada da vida. Não podemos carregar coisas. Irmãos, como que é complicada a vida de pastor, família pastoral, porque quando você vai para um outro ministério, você descobre que você tem tanta tranqueira dentro de casa, que você fica fazendo mudança durante um mês e ainda tem coisa pendurada na outra casa. E aí a gente fica, gente, isso vai servir para quê? Aí você coloca a venda, nem os outros querem comprar o que você tinha. Você, meu Deus, eu paguei 450 nessa cortina, não querem dar nem 50 reais, que absurdo. Pois é, o que é valor para você não é valor para o outro. E aí você descobre que você pode viver com muito menos do que com tudo isso. Meus irmãos, aqui foi um marco da saída do povo de Deus do Egito. Uma mesa foi posta diante de todos, para que eles comessem juntos, para que eles compartilhassem juntos, para que eles desfrutassem da comunhão, para que eles pudessem viver uma espiritualidade do compartilhamento. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus nos faz ser um. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Jesus nós somos um para sempre. Você pode dizer para quem está do seu lado, em Jesus nós somos um. Você tem sua individualidade, eu tenho a minha individualidade, e isso é saudável. Nós temos nossas peculiaridades de vida, mas no todo nós somos um, e o cabeça desse corpo é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Última lição para encerrar. A gente aprende aqui que a Páscoa revelou que Jesus é o caminho do nosso nomadismo, porque Ele, somente Ele, pode passar por cima dos nossos sofrimentos para nos dar consolo lá na frente. Só Jesus passa por cima, Páscoa, Pessah, pular, por cima dos nossos problemas, e lá na frente Ele salta e nos oferece consolo, restauração e vida em abundância. Olha comigo o verso 12 de Êxodo 12, vamos ler? Nesta noite, passarei, Pessah, Páscoa, passarei por onde? Pela terra do Egito. E o que Deus está dizendo que iria fazer aqui? Matarei todos os filhos mais velhos, todos os primeiros machos entre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Lembra quando Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Abraão existir, eu sou. Jesus estava usando esse tetragrama sagrado, que a palavra eu sou significa Jeová, Iavé ou Javé, eu sou o que sou. E ele estava dizendo, não são os deuses do Egito que fazem alguma coisa, mas eu sou o Senhor. E olha o verso 13, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal, sinal apenas, e marcará a casa de onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por eles sobre a casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Ou seja, Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Você crê nisso? Vamos falar juntos? Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Irmãos, que coisa incrível. O sangue foi sinal de marcar a casa, uma casa que sofria com a dor da escravidão. E quando no momento que Deus passasse sobre esta casa, ao ver ali o sangue passado nos umbrais daquela porta, toda a opressão do mal que estava naquela casa iria acabar naquele dia para frente. Isso é Páscoa, isso é passar por cima, isso é saltar sobre.
É Deus saltando sobre a nossa dor para nos dar consolo. É Deus em Cristo saltando sobre os nossos problemas para nos dar a resolução ali na frente. É Deus saltando sobre aquilo que nos fazia morrer e nos oferecendo vida em abundância pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, o sangue era dor. Alguém sentiu dor para ter sangue derramado. O sangue era sinal de sofrimento. Alguém sofreu para o sangue sair. O sangue era um sinal de derrota, porque aquele animal foi derrotado, ele foi consumado, ele foi rasgado. Então, para se ter sangue, alguém teve que sentir a dor do flagelo. Alguém teve que sentir a dor do corte. E o cordeiro sentiu essa dor. Ele foi furado para gerar vida. Ele foi rasgado para jorrar salvação. Ele foi furado, machucado, para saltar pela casa, para dar livramento, para dar vida. Foi justamente isso que Jesus fez naquela cruz. Ele saltou por cima de tudo para nos dar cura, vida, uma nova chance, um zerar do calendário, um novo e vivo caminho para sempre. É assim que Jesus faz com você, é assim que Jesus fez comigo e com aqueles que já aceitaram como Salvador. O sangue de Jesus marcou a nossa história para sempre. Você pode repetir isso comigo? O sangue de Jesus marcou a nossa história para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus olha pelo seu sangue os nossos pecados. Ele olha pelo sangue dele. Enquanto nós temos a opressão, a tragédia, as lágrimas, as dores, pelo sangue de Jesus, Ele vê sobre nós o livramento, a alegria, o sorriso e não mais terror. Meus irmãos, isso nos consola, isso enxuga nossas lágrimas. É saber que Deus ouve o nosso clamor pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós sabemos que teremos forças para caminhar, que o nosso clamor chega no trono de glória do Senhor, pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus é o sinal, o sangue de Jesus é a marca, e essa marca de Cristo está em nós. Como nos diz no final desse verso 13, essa praga de morte não chegará mais em nossa vida, não chegará mais em nossa tenda, a morte dos sonhos, a morte dos relacionamentos, a morte espiritual, a morte da nossa geração, porque Deus não permitirá a morte chegar sobre a nossa história, não essa morte física, porque se morrermos estaremos com Ele para sempre, mas é entender que diante de toda a adversidade, pelo sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Meus irmãos, o salmista disse no Salmo 125:1, que os que confiam no Senhor serão como os montes, que não, mas permanece para sempre. Então, quando você permanece no Senhor é porque o seu calendário foi zerado. Você recomeçou a sua história pelo sangue de Jesus. Ele te marcou. Ele pagou a sua dívida. E Ele está permitindo você estar agora vivendo fases na sua história para o seu bem, para o seu crescimento. Porque em todos os detalhes da sua história, da minha história, mesmo que adversa, é Deus trabalhando de forma artesanal, fazendo algo incrível que está surgindo logo, logo, e estará surgindo, melhor dizendo, logo, logo na nossa frente. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Pelo sangue de Jesus. Nós temos isso, nós temos esse presente. Por isso que nós dizemos sempre, há poder no nome de Jesus, há esperança no nome de Jesus. É por isso que quando celebramos a ceia do Senhor, não estamos celebrando um Cristo morto, derrotado, mas um Cristo que saltou sobre a morte, um Cristo que é vitorioso, um Cristo que é o verbo de Deus, que é ação, porque Ele é verbo. É um Cristo que nunca para, um Cristo que nunca chega atrasado. Ele é o nosso milagre, Ele é quem nos levanta quando nós estamos caídos numa sala de hospital sem esperança. Ele é aquele que nos dá cura quando o diagnóstico é contrário à nossa vida. Ele é aquele que é maravilhoso conselheiro quando nos aconselha a tomar decisões coerentes conforme a Tua palavra. Ele é aquele que veio para dar vista aos cegos, libertação aos cativos. Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, humilhou a morte e hoje intercede por nós, está sentado à direita de Deus e tem todo o poder no céu e na terra. Ele é aquele que tem todo o poder, domínio, honra pelos séculos dos séculos.
É por isso que nós cremos que muito em breve é Ele quem virá buscar a sua igreja, a igreja que é nômade nesta terra, para encerrar o nosso nomadismo nos céus, aonde estaremos face a face com o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por amor a mim e a você. Ele é o nosso grande general, Ele se chama Jesus Cristo, o Senhor da glória, a nossa Páscoa, o nosso Salvador. Quem sabe nessa manhã você entrou aqui e você conhece toda a mensagem do Evangelho, mas você está vivendo completamente do lado oposto daquilo que o Evangelho propõe. E Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque Ele quer zerar agora o seu calendário também. Ele quer começar uma nova história na sua vida, para o louvor e para a glória dEle. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar na instituição da primeira Páscoa, de tantas lições que nós extraímos desse texto tão rico, e pensar o que tem sido de maior valor na nossa história. O nosso emprego, o carro que possuímos, a casa que temos, as viagens dos sonhos. Será que aquilo que nós estamos realizando hoje está consumindo a nossa espiritualidade, a tal ponto que você já não tem mais tempo de ler a Bíblia, de orar, de estar na casa do Senhor, de desfrutar do partir do pão, da comunhão? Quem sabe esta manhã não é a manhã que você vai precisar experimentar esta verdadeira Páscoa. Peça esse saltar de Jesus na sua vida, deste momento que você está vivendo de tanto ativismo lá fora, para que você possa entender que você é nômade, como eu sou nômade, como o nosso Deus é nômade aqui nesta terra, porque Ele está sempre conosco, caminhando, como um Deus onipresente, porque em breve Ele vai nos levar para o lugar onde o nomadismo vai acabar, porque lá no céu, não haverá choro, não haverá decepção. Lá no céu não haverá mágoas, não haverá dívida, não haverá doença. Lá no céu seremos um corpo glorificado. Lá no céu só vai haver alegria, restauração, celebração para sempre. Deus permitiu esta manhã você pisar no freio da sua agitação e vir aqui, para que você pudesse ter um zerar do seu calendário e recomeçar a sua história para a glória dEle e com Cristo na condução da sua história. Se você quer isso nesta manhã, eu quero te dar uma oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar por você. Não importa se você já é crente em Jesus, porque talvez o seu calendário esteja tão cheio que Jesus não faz parte desse calendário mais. É hora de zerar, se reconciliar. É hora de recomeçar a sua vida. É hora de se consagrar diante de Deus. Quem sabe não é hora de zerar aquela mágoa com a pessoa que está perto de você ou é da sua família. Você não pode participar da ceia do Senhor se o seu coração está ferido, magoado ou está vivendo em pecado. Ah, pastor, então não vou participar da ceia hoje. Não, é para participar. Mas antes de participar, examine-se a si mesmo, zere isto. E você não vai ter poder para zerar. Jesus só, Ele tem esse poder. É hora de recomeçar. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Se Deus fala ao teu coração, vem aqui à frente. Este é um recomeço da sua história. Um recomeço com decisões corretas. Um recomeço guiado pelo sangue de Jesus. A marca que vai estar sobre a sua vida. Se Deus fala com você, pode vir, não tenha vergonha. Eu quero orar por você. Eu não quero demorar, mas eu preciso orar por você. Este recomeçar começa agora, nesse instante. Deus abençoe, Deus abençoe. Não tenha vergonha. O Senhor está aqui. Ele foi rasgado por você. Ele foi ferido por você. Humilhado por você e por mim. Nessa hora, Ele nos oferece um recomeçar da nossa história. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. A hora não permite, então não vou insistir, mas eu preciso perguntar mais uma vez, porque eu sinto no coração que há pessoas que precisam deste novo momento, deste zerar da sua história. Você quer fazer isso agora? Então vem aqui em nome de Jesus. Venha. Deus abençoe. Deus abençoe. Venha. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos nesta manhã. O Senhor mesmo disse que neste mundo teríamos aflições, mas era preciso ter bom ânimo, porque o Senhor venceu este mundo.
Obrigado, Jesus, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado porque o Senhor está sempre em ação. O Senhor está sempre trabalhando para cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. É verdade, ó Deus, que todas as coisas que acontecem conosco não são agradáveis, mas sabemos que tudo vai cooperar para o nosso bem. Jesus, muito obrigado pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Obrigado, Jesus, por ter sido esse cordeiro que foi imolado na cruz em nosso lugar para zerar a história da nossa vida. O preço foi pago. Obrigado, Jesus, porque pelo Teu sangue derramado, o Senhor nos permitiu fazer parte de uma linda e grande família nesta terra, a Tua igreja. Obrigado porque aqui podemos viver em comunhão, mesmo nas nossas individualidades. Obrigado, Senhor, porque também sabemos perfeitamente que somente o Senhor tem poder para pular, para saltar sobre os nossos problemas e lá na frente nos oferecer o consolo. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos como igreja de estar aqui na Tua casa, aonde vamos celebrar a ceia do Senhor. Meu Pai, o nosso coração arde de alegria por saber que não merecíamos nada disso, mas por amor, o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Entregou o próprio Filho naquela cruz em nosso lugar. Pai, obrigado por cada vida que veio aqui à frente. O Senhor conhece a história, o Senhor criou cada um. O Senhor sabe o que cada um está passando, talvez os piores momentos da história. E só o Senhor tem poder, ó Deus, para zerar o calendário de cada um. Só o Senhor tem poder, ó Deus, para neutralizar a dor. Só o Senhor tem poder, ó Deus, para revigorar, revitalizar cada vida neste momento. Por isso, ó Pai, como ministro do Evangelho, eu consagro essas vidas tão preciosas diante do Senhor, entregando diante de Ti, Senhor, fazendo esta oração crendo que o Senhor é aquele que cuida da nossa história e cuidará para todos sempre. Que o Senhor os abençoe, Senhor, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e elas, que o Senhor sobre eles e elas levante o seu rosto e dê a paz. Eu oro, Deus, clamando em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Que Deus abençoe. Você pode dar um abraço em duas pessoas que você ainda não abraçou? Diga: o Senhor cuida da sua história. O Senhor cuida da sua história. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. E eu quero convidar os nossos queridos diáconos, diaconisas, que venham aqui à frente. Nós estaremos nessa parte final, os irmãos podem se assentar. Tão importante na vida da igreja, celebrando a ceia do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Prevalece.
irmãos. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nos ensina assim a palavra de Deus, por instrumentalidade na vida do apóstolo Paulo, repetindo aquilo que Cristo disse momentos antes de ir para a cruz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo próprio. Eis a razão do que há tantos entre vós fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quando o texto fala, em momento algum está dizendo para você não participar e ir embora. Pelo contrário, você que é membro da igreja, batizado, se você é membro de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você também é convidado a estar conosco aqui. O texto diz: examine-se. Essa expressão no texto grego é olhar para a sua própria sujeira. Olhe para dentro do coração. Quem sabe você não precisa pedir perdão hoje para alguém, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais ou para os seus filhos. E vai ser este um momento de cura, de restauração na sua história. Peça a Deus perdão e se comprometa, ao sair daqui, gerar perdão. Quem sabe você está vivendo uma vida errada, sujando o seu corpo que deveria ser templo do Espírito Santo. Não é amanhã, é agora. Peça perdão agora, recomece. Jesus vai zerar a história da sua vida e você vai viver uma nova experiência a partir de agora. Então converse com Deus, examine-se a si mesmo. Vamos orar. Obrigado, Jesus. A Tua palavra nos ensina em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, cada vida que agora que orou, o Senhor está atento, sabemos disso. Nós clamamos a Ti porque precisamos do Teu perdão e do recomeçar da nossa história. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue é um passaporte para uma nova vida. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente
Que o Senhor se agrade deste momento tão santo no meio da tua igreja. Em nome de Cristo que eu oro, aquele que se entregou por nós numa cruz, que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Enquanto os elementos serão distribuídos, nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Morri na cruz por ti, morri pra te lembrar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, com muito desamor. Se tudo fiz aqui, pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Eu trouxe salvação, nos seus favor. Livre teu perdão, sincero teu amor. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Receber os elementos. Alguém ficou sem receber os elementos? Levante suas mãos. Todos receberam? Ok, obrigado. Vamos continuar. A tremer ao pé da cruz, graça eterna.
sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, pela sombra, Salvador, queiras abrigar-me, sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois na terra santa irei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. A palavra de Deus assim nos ensina: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, que teve o seu corpo rasgado naquela cruz em nosso lugar, participemos do pão. Eu convido a diaconisa, irmã Rosane, agradeço ao Senhor pelo corpo de Cristo naquela cruz em nosso lugar. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada por este momento tão significativo, Senhor Deus, quando estamos aqui reunidos em Teu nome, para agradecer pelo Teu imenso amor por cada um de nós. Porque o Senhor deu o Teu Filho amado na cruz para nos salvar. Ó Deus, que tenhamos sempre o nosso coração, essa chama acesa de gratidão, de reconhecimento pelo Teu grande amor, Senhor Deus. Ó Deus, abençoa cada irmão aqui, abençoa cada família, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, que estejamos sempre unidos, ó Deus, com o mesmo Espírito, ó Deus, adorando a Ti, porque Tu és o nosso único Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto continua nos ensinando, a partir do verso 25, dizendo o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo pacto, é o novo testamento, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Uma das lições que nós aprendemos hoje no sermão é que a Páscoa que nos revela Cristo mostra que nós agora somos um no Senhor. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, porque nesta nova aliança não existe eu, agora nós somos um. E você tem o privilégio agora de trocar o cálice com alguém que, se você sentir no coração, pode sair do seu lugar com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, quem sabe com o sogro, com a sogra, alguém que está aqui ao seu lado. Você pode trocar o cálice, diga: somos um no Senhor. 402. Cantor cristão 402. Louvado seja o Senhor, pelo sangue de Cristo, que nos faz ser um no Senhor. Como memorial, participemos desse momento do cálice. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz, sangue tão precioso, sangue inocente, sangue puro, sangue que transformou a história da nossa vida.
Obrigado, Jesus, porque mesmo sendo pessoas imperfeitas que nós somos, temperamentos diferentes, criações diferentes, agora pelo teu sangue, nós somos um só corpo, nós somos um no Senhor. Obrigado, Jesus, que todas as nossas diferenças são perdoadas por causa do sangue do Senhor derramado por nós. E agora, como uma igreja do Senhor unida, nós estamos agora te agradecendo por este sangue e pedimos ao Senhor que o Senhor se agrade deste momento tão lindo e santo da tua igreja, da comunhão da tua igreja. Que o teu grande amor, Senhor, amor inexplicável, amor que o próprio apóstolo Paulo não conseguiu descrever ao dizer que não tem como medir a altura, a largura ou a profundidade, porque o seu amor, ó Deus, excede o nosso entendimento. Que a graça de Jesus, maravilhosa graça, e a consolação do teu Espírito Santo esteja com o teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor? E você tem o privilégio ainda de poder abraçar quem você ainda não abraçou. Desejar um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.